Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pastor Rafael aqui, dando início a esta semana na presença do Senhor. Espero que você tenha tido um bom final de semana, um bom início na semana na presença do Senhor. Queridos, a nossa devocional de hoje é no Salmo de número 132. E eu gostaria de convidar você a ler comigo o versículo de número 1, que diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Amém. Queridos, este salmo foi escrito pelo rei Salomão quando ele estava construindo o templo, e neste momento a oração dele é uma oração de gratidão por haver concluído a construção do templo e está agora inaugurando. Lembre-se, os irmãos, que Davi, seu pai, queria construir. Porém, não foi possível. Deus o proibiu porque suas mãos estavam manchadas de sangue. É nesse contexto que Salomão faz essa oração em gratidão ao Senhor pela vida do pai, lembrando a Deus que o pai tinha feito juramento ao Senhor. No segundo momento, Salomão faz a oração em gratidão a Deus e ele conclui trazendo à memória o juramento que Deus fez a Davi, concluindo com as promessas que Deus tinha feito a ele. O significado do Salmo, irmãos, trata então de um clamor a Deus para lembrar as aflições de Davi. E nele, o salmista suplica as bênçãos de Deus. A oração que Salomão está fazendo é exatamente no templo. E do versículo 8 ao 10, Salomão ora, convidando Deus a entrar no templo, no lugar do seu repouso. A oração que Salomão está fazendo na hora em que os sacerdotes vão trazer a arca para dentro do templo. Ele diz: levanta-te, Senhor, como se Deus estivesse esperando aquele momento. Ele pede aqui 4 coisas. Primeiro, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. E aqui, meus irmãos, é importante lembrar que a arca simbolizava a presença do Senhor. No meio do deserto, através de tendas, eles cultuavam ao Senhor, montava e desmontava tendas, e a arca era conduzida, simbolizando a presença de Deus. O que Salomão está dizendo aqui: Senhor, entra no lugar do teu repouso. Agora chegou o momento de descanso, onde as pessoas ali também iriam buscar a Deus, iriam ouvir as orações, onde Deus se encontraria com o seu povo. Em segundo lugar, Salomão ora, no versículo 9, dizendo: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. A ideia aqui é que aquelas pessoas deviam se vestir de santidade para ter um encontro com Deus. É não ir para a casa do Senhor de todo jeito, mas estar com sua melhor roupa, seguindo os rituais litúrgicos daquele lugar. Em terceiro lugar, Salomão também ora, no final do versículo 9, dizendo: exultem os teus fiéis. Ou seja, que aqueles que estão aqui neste momento, Senhor, que te amam, que são fiéis a ti, exultem, fiquem cheios de alegria com a chegada do Senhor agora no novo templo. E ele finaliza o seu momento de oração dizendo: por amor de Davi, versículo de número 10, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Não despreze aquele a quem o Senhor ungiu. Salomão está pedindo por ele mesmo. Salomão, assim então, consegue construir o templo do Senhor e realizar o maior desejo de Davi, que era a construção desse templo. O desejo de Davi era construir um templo magnífico para glorificar a Deus e ser o lugar onde o Senhor habitaria entre o seu povo. Mas Deus disse que ele não podia, pois suas mãos estavam manchadas de sangue. Embora Deus não permitisse que Davi viesse a construir, Salomão constrói e faz essa linda oração de gratidão ao Senhor, lembrando do juramento que Davi fez para Deus de construir esse templo e trazendo a memória do juramento que Deus fez a Davi, que ele não iria construir o templo, mas que o filho dele iria construir esse templo, mas com uma condição. Versículo 12: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Este salmo aponta para Cristo, porque os descendentes de Davi todos falharam. Salomão começou bem e terminou idólatra. Veja que a descendência de Davi não foi nada bem. Por isso esse salmo aponta para Cristo. Jesus é esse filho da descendência de Davi, onde através dele Deus cumpriria todas as suas promessas de abençoar o povo, de construir o seu templo e de permanecer no templo perpetuamente. Irmãos, no Novo Testamento, Paulo nos ensina que esse templo agora somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Deus habitou em Cristo para que nós pudéssemos receber o próprio Espírito Santo enviado de Deus. Portanto, nós devemos viver alegre em não estar na casa do Senhor, mas em ser a casa de Deus. Pois em Cristo, Deus cumpriu com toda a sua promessa que fez para Davi e que também foi realizada em Salomão.
Jesus cumpriu exatamente a lei, aquela lei que estava dentro da arca da aliança. Ele guardou toda ela, não quebrou um único mandamento. Portanto, a promessa agora é segura e nós podemos nos chegar a Deus hoje e adorá-lo e servi-lo de todo o coração. Você é templo e morada do Espírito Santo. Glorifique a Deus e exalte ao Senhor. Deus não precisa hoje de um templo feito por mãos humanas. O templo existe para que a gente possa se acomodar, cultuar ao Senhor em comunhão com Ele e com os irmãos, nos proteger do sol, da chuva, do calor, do frio. Igreja somos todos nós, por isso valorize a igreja. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, meus queridos, nós podemos, em primeiro lugar, nos reunirmos para adorar esse Deus. Dizer, tu és fiel, Senhor, porque tu cumpre tuas promessas. Aquela arca da aliança que Davi quis tanto trazer para o templo, ela simbolizava a tua presença e agora nós temos a tua presença. Em segundo lugar, este salmo nos ensina a orar pela prosperidade da igreja, do povo de Deus, assim como Salomão está orando: Senhor, vem habitar entre nós, faz o teu povo se alegrar. Em terceiro lugar, meus irmãos, percebemos aqui que se não fosse o descendente de Davi, Jesus Cristo, ter realizado o sacrifício completo e perfeito, nenhum de nós poderia chegar à presença de Deus para adorá-lo. Porque a promessa era condicional, lembre-se: se os teus descendentes andarem nos meus mandamentos, eu cumprirei todas as promessas. Versículo 12 a gente viu isso aqui. Então Jesus cumpriu, ele experimentou toda a lei, ele cumpriu exatamente a lei que estava dentro da arca e hoje nós podemos adorá-lo. Por isso se alegre na presença do Senhor e adore-o em espírito e em verdade. Por isso é uma alegria estar na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, obrigado por este salmo, porque ele reafirma as tuas promessas sobre nós, sobre o teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua graça, por tua bondade, em ter começado a construir um povo desde a profecia com Abraão, passando por Moisés, passando por Davi, chegando até nós. Obrigado, meu Deus, porque temos a oportunidade de te adorar, não mais em um lugar, porém os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude a termos sempre um coração grato, alegre e um espírito de adorador, para que possamos sempre te louvar e exaltar o teu nome. Que o Senhor nos conceda um ótimo dia na tua presença e uma boa semana de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.